O som de um clique metálico é a última coisa que um passageiro ouve antes de ser içado a quase 10.000 metros de altura, mas a maioria das pessoas nunca se pergunta sobre o que acontece exatamente no instante em que a trava da porta de um avião comercial se fecha. Não é apenas uma questão de vedação ou segurança contra a descompressão. O mecanismo que mantém o interior da cabine pressurizado e o exterior a temperaturas que congelariam o sangue humano em segundos não é um sistema estático. Ele é uma fronteira dinâmica, uma engenharia de pressão que depende de uma diferença invisível, mantida por um equilíbrio constante entre o ar que entra e o ar que escapa. Muitos acreditam que a porta de um avião funciona como a de um cofre, trancada por dentro para impedir que a pressão interna a expulse. Essa é a primeira grande ilusão sobre a aviação. Na verdade, a porta é maior que a abertura da fuselagem e abre para dentro antes de ser girada para fora. Ela é, por definição física, uma cunha. Quanto maior a pressão dentro da cabine em relação ao lado de fora, mais apertada ela fica. É um sistema que se autotrava através da própria física do ambiente. Mas essa simplicidade esconde uma dependência crítica. Se a vedação falhar, se uma borracha microscópica ressecar ou se um sensor de fluxo de ar enviar um dado ligeiramente incorreto, o avião inteiro deixa de ser um veículo de transporte e se torna uma estrutura sob estresse extremo. O que sustenta a vida a bordo não é o ar estocado em tanques, como muitos imaginam, mas um fluxo contínuo retirado dos motores. O ar comprimido, quente e carregado de impurezas é extraído diretamente dos estágios de compressão da turbina, resfriado em sistemas de troca de calor e então injetado na cabine. O que você respira é o resultado de uma filtragem constante, que precisa equilibrar a renovação do oxigênio com a manutenção da pressão atmosférica interna. Se esse sistema de sangria de ar falhar, ou se a taxa de exaustão através das válvulas de saída não for perfeitamente equalizada, a cabine começa a sofrer uma oscilação que, embora imperceptível para a maioria, é um pesadelo para a integridade estrutural da aeronave. A complexidade real reside na manutenção invisível desses ciclos. Durante a inspeção de um avião no solo, técnicos não estão apenas olhando para rachaduras ou desgaste de pneus. Eles estão medindo a tolerância de vedantes de silicone e a integridade de válvulas de descarga que operam sob uma fadiga cíclica implacável. Cada ciclo de voo, desde a decolagem até o pouso, é um processo de dilatação e contração da fuselagem metálica. O metal do avião literalmente respira, esticando-se com a pressurização e encolhendo-se com a despressurização. Essa respiração constante é o que, ao longo de milhares de horas, altera a geometria das vedações e a precisão dos sistemas de controle. Considere o caso dos sistemas de controle ambiental. Eles não são apenas ventiladores, segundosão processadores de dados que monitoram a altitude, a velocidade e a carga de passageiros para ajustar a pressão interna. Se o sistema detecta que a pressão está caindo rápido demais, ele fecha as válvulas de exaustão para tentar manter o nível de oxigênio. Mas aqui reside um conflito técnico. Se a pressão interna subir demais, o avião corre o risco de sofrer uma falha estrutural por sobrepressão. É um jogo de corda bamba, onde a máquina precisa decidir entre manter o conforto dos passageiros ou preservar a integridade da pele do avião. E em raríssimos casos, a automatização desses sistemas entra em um loop de decisão onde a resposta correta não é óbvia nem para os sensores mais sofisticados. O trabalho humano por trás desse sistema é muitas vezes ignorado. Existe um exército de engenheiros de solo que, na calada da noite, realiza o chamado teste de pressão estática. Eles isolam a aeronave, vedam as saídas e injetam ar comprimido para simular a carga de um voo. Eles ouvem. O ouvido humano treinado consegue detectar, pelo som do ar escapando, onde uma vedação está prestes a ceder meses antes de qualquer sensor eletrônico acusar o erro.
É uma habilidade artesanal aplicada a uma máquina de alta tecnologia, uma forma de garantir que o sistema não dependa apenas da eletrônica, mas da integridade física dos materiais. No entanto, a dependência de sistemas automatizados trouxe uma nova camada de risco. Com a introdução de controles digitais mais complexos, o que antes era um sistema mecânico de alavancas e válvulas físicas tornou-se um software de gerenciamento de fluxo. Isso significa que, em situações de falha múltipla, a lógica de programação do avião pode, em teoria, priorizar o controle de voo em detrimento do controle ambiental. A pergunta que os investigadores de acidentes fazem não é se o sistema falhou, mas porque a falha foi ignorada pelos sistemas de redundância. Frequentemente, a resposta está em um pequeno desvio de calibração que, isoladamente, parece irrelevante, mas que, somado a outros fatores, cria uma falha em cascata. O custo oculto desse conforto a 10.000 metros de altura é a necessidade de vigilância constante. Não se trata apenas de substituir peças gastas, mas de prever o comportamento de uma estrutura que está sendo testada até o seu limite físico repetidas vezes. A cada pouso, o metal se cansa. A cada ciclo, a vedação perde um pouco de sua elasticidade. E, no entanto, a operação continua porque o sistema é projetado com margens de erro tão amplas que a falha catastrófica é estatisticamente rara. Mas o que acontece quando a margem de erro é consumida pelo acúmulo de pequenas negligências operacionais? A revelação final não é que o sistema é perigoso, mas que ele é extremamente frágil em sua dependência de condições ideais. A pressurização de um avião é um equilíbrio artificial mantido em um ambiente naturalmente hostil. Quando você olha pela janela e vê a curvatura da terra e as nuvens lá embaixo, não está vendo apenas a vista de um passageiro, está vendo o limite de uma bolha de ar mantida por uma diferença de pressão que, se igualada por um segundo sequer, destruiria a ilusão de segurança. O que sustenta a vida a bordo não é a solidez do metal, mas a precisão matemática com que o ar é mantido dentro de um cilindro que, por todas as leis da física, quer se esvaziar. No fim das contas, a tecnologia de transporte aéreo moderno não é uma vitória completa sobre a natureza, mas um exercício de gerenciamento de riscos que nunca descansa. A segurança que você sente ao abrir o compartimento de bagagem ou ao caminhar pelo corredor é sustentada por uma infraestrutura invisível que está trabalhando arduamente contra as leis da física. Se o sistema falha, o mundo exterior entra sem aviso, revelando que a nossa posição a 10.000 metros de altura é, na verdade, uma exceção temporária à regra do vácuo e do frio. Perceber isso não é motivo para medo, mas para compreender que, na engenharia do cotidiano, a invisibilidade de um sistema é a maior prova de sua eficiência, até o momento exato em que ele deixa de ser invisível.